bom dia. Que a paz de Cristo possa encher o seu coração, a sua mente, trazendo muitas bênçãos para a sua vida nessa manhã. Uma manhã friorenta e chuvosa, tipo que carioca não gosta muito. Mas nós louvamos a Deus também pela chuva, tudo aquilo que Ele tem nos dado. Então eu convido você, prepare o seu coração, estamos aqui para adorar a Deus, não estamos aqui para outra coisa. Então, ligue a sua mente, o seu coração na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor e tudo para nós. Amém. Amém? Irmãos, vamos começar adorando o nosso Deus. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Que possamos ofertar nesta manhã o nosso amor, nossa gratidão, nossa devoção ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Como oferta
Pai. Nos colocamos disponíveis em Tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor nos use, para que o Senhor fale, para que o Senhor, meu Pai, trabalhe em nossas vidas, Senhor. Te adoramos por tudo que Tu és. Te adoramos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus tremendo e verdadeiro, Senhor. Porque servimos o único Deus. E estamos aqui para Te adorar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar esse Deus vivo e verdadeiro, o único amigo, o fiel, aquele que não nos decepciona. Pelo contrário, o Senhor nos surpreende a cada momento. Amém? As professoras me relataram que o João não sabe que Jesus era o verbo e que ele estava no início com Deus. Você. E o coração de mãe ficou assim, tão aquecida, tão bom saber que meu filho sabe que Jesus é aquele que salva. Hoje de manhã nós conversávamos antes de vir para a igreja, falávamos sobre o significado da ceia, sobre quem é Cristo em nossas vidas, sobre a salvação. E aí eu falo para vocês que ele é o início e o fim. E um dia estaremos face a face com o Pai, desfrutando da glória dele. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo imaginar, mas eu consigo pensar que vai ser tão maravilhoso estar face a face com um Deus vivo e verdadeiro, com aquele que me criou e que enviou Cristo para me salvar, que estarei com Cristo, que estarei louvando e adorando o Senhor eternamente. E eu convido você neste momento, já que ainda não estamos na glória, mas estamos aqui hoje e o Senhor nos chama para adorá-lo.
a melhor forma que possamos adorar nesta manhã. E se fosse o último momento nesta terra de adoração, que seja o seu melhor louvor nesta manhã. Amém. Amém? Amém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, nós leremos os versos 1 a 13. Os irmãos, os homens, lerão comigo os versos ímpares. As irmãs lerão os versos pares com a Vanessa. E o último versículo, o versículo 13, leremos todos juntos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versos 1 a 13.
Crônicas, capítulo 17, versos 1 a 13. Leamos, irmãos. Em lugar de Asa, reinou o seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Mulheres comigo, ele pôs tropas em todas as cidades, foram fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins. Antes procurou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os alvos dos fortes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Benaiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobias, e com eles levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente. Ele ficou fortaleza das cidades armazenéis de Judá. Todos juntos. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Nosso Deus é o Deus de provisão, o Deus de amor, e o Deus que nos sustenta para cumprimento da própria palavra dele. Então, essa hora que o povo do Senhor reconhece a provisão, o amor dele, nós nos colocaremos de pé e nós cantaremos um louvor enquanto os dízimos e ofertas são trazidos à casa do Senhor por mantimento. Depois o diácono Rodrigo orará consagrando os dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé, irmãos. Saída.
Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de graça e misericórdia, como Tu és maravilhoso, Deus Pai Todo-Poderoso, seja com esses dízimos, ofertas, os alimentos, tudo que é trazido da Tua casa, como motivo de bênção e como gratidão a Ti, pois somos apenas mero mordomos de tudo que nos concede, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, e apenas uma pequena fração nós devolvemos. Seja com esses valores, Pai, na Tua casa, pois Tu és o Senhor do ouro e da prata. Valores para Ti não importam, o que importa é a nossa atitude e nossa ação perante Ti. E soa como aroma suave, tornaria, né, Deus Pai Poderoso, como a alegria que vem em nós, para que possamos cumprir de acordo com a Tua vontade, neste lugar onde estamos, na região do Anil, para que seja cumprido o Teu ID, para que todos aqueles que são filhos da Tua luz sejam trazidos de volta à Tua casa. Desde agora e para todo sempre, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar, irmão? Queridos, é com grande prazer que tomo a palavra nessa manhã para que nós possamos aprender do Senhor. Fico muito alegre de ver algumas pessoas, né, que já não via há algum tempo. Dentre elas, o Guilherme. Muito prazer em te ver, querido. Deus te abençoe. Muito bom, estava com saudade de você. Guilherme, marido da Carol. Muito bom vê-lo. Deus é bom e tem nos abençoado. Eu quero convidar você, nessa manhã, a ler a Escritura, livro de Esdras. O livro de Esdras, antes de Salmos, antes de Esther, antes de Neemias, livro de Esdras, que na Bíblia judaica, o livro de Esdras está junto com Neemias, é um livro só, mas na nossa Bíblia, o livro de Esdras é um livro independente do de Neemias, apesar das histórias serem bem semelhantes. Livro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Todos acharam, irmãos? Esdras não foi sequestrado da sua Bíblia. Esdras, capítulo 7, verso 10. Podemos ler todos juntos? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel e seus estatutos e seus juízos. Novamente, irmãos, todos juntos, vamos ler. Coloca a sua vozinha aí para fora. Eu ouvi alguns, mas não ouvi todos. Não? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Muito bem. O livro de Esdras, querido, ele leva o nome de Esdras, né? Mas não foi escrito por Esdras. Muito provavelmente o escritor do livro de Esdras foi o mesmo cronista que escreveu primeiro e segundo Crônicas. Não? Isso porque, quando você faz uma leitura atenta do livro de Esdras, você vai perceber que Esdras só aparece no capítulo 7. No capítulo 7, ele vem de Babilônia, né? E Esdras aparece, então, no livro que leva o seu nome. Mas ele é um personagem principal, ele é um protagonista dessa história, porque ele ouve a voz de Deus e ele responde ao chamado de Deus, e ele propôs no seu coração buscar a lei do Senhor, ensiná-la, antes cumpri-la, depois ensiná-la, e junto com os estatutos e juízos ao povo de Israel. E ele ganha um protagonismo nesse livro
então o livro leva o seu nome. O livro de Esdras é uma literatura pós-exílica. O que significa isso? O exílio babilônico, aquele profetizado lá em Jeremias, capítulo 25, verso 11, que duraria 70 anos, havia acabado. Então, Deus, como é cumpridor da sua palavra, despertou o coração do rei Ciro. O rei Ciro é um rei persa que vence e domina Nabucodonosor. Os seus descendentes, é claro, Nabucodonosor já era morto, mas os descendentes de Nabucodonosor são vencidos por Ciro, dominados por Ciro. Quando Ciro assume a Babilônia, ele emite um decreto dizendo que o povo de Israel podia voltar para sua terra e, inclusive, podia levar bens que fosse ajudado, né? Você vê isso no capítulo 1 do livro de Esdras. Inclusive, deveria ser ajudado pelos seus vizinhos para voltar com mantimentos, com prata, com ouro e assim por diante. E Ciro também tomou todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, 70 anos antes, havia retirado de Israel, havia retirado do templo e levado para a Babilônia. Ciro mandou que todos os objetos do templo do Senhor fossem devolvidos a Israel e assim por diante. A volta não foi fácil. Passar 70 anos na Babilônia, existiram pessoas que foram para a Babilônia e morreram lá. Existiram pessoas que não existiam na época do exílio e nasceram em Babilônia, né? Então, algumas pessoas não tinham nenhuma identidade com Jerusalém, né, com o povo de Judá. E esse retorno não foi uma coisa fácil. Ele aconteceu, digamos, parceladamente, né? Primeiro teve uma leva que voltou no decreto de Ciro. Anos depois, uma outra leva voltou e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, Esdras vem para Jerusalém, saído da Babilônia, 57 anos depois da primeira leva do povo de Israel que voltou para Judá. E Esdras vem com a finalidade de ensinar a palavra ao povo. Imagine, 70 anos numa outra cultura, 70 anos num país diferente, estrangeiro. Então, eles se esqueceram, não só dos costumes judaicos, mas como também da lei do Senhor. Então era necessário que Deus levantasse alguém para que se dedicasse integralmente ao ensino, para que o povo retornasse não só para Jerusalém, mas ele retornasse para a sua cultura, ele retornasse para o seu Deus, ele retornasse para os princípios religiosos da lei do Senhor. E Deus levantou Esdras. E Esdras ouviu o chamado de Deus e aceitou a incumbência. A minha oração e o meu desejo é que Deus levante Esdras nesse lugar. É que Deus levante Esdras nessa igreja. Gente que aceite a incumbência de ser um discipulador, de disseminar a palavra do Senhor, de ensinar a respeito de Deus para outras pessoas que precisam ouvir e entender. É isso que Esdras fez, né? Muito bem. A necessidade do conhecimento de Deus, ela é primordial desde as épocas, desde os tempos idos do povo de Israel. Deus tira Israel do Egito e Deus dá uma lei a Israel, e essa lei, ela é ensinada ao povo, explicada ao povo em detalhes por Moisés, depois de Moisés por Josué. E quando nós vamos para o livro de Juízes, né, nós vemos um povo que se esqueceu da lei do Senhor, um povo que servia a deuses estranhos, que não eram o Deus de Israel, né? E o livro de Juízes ele narra a história confusa do povo de Israel. Geralmente é uma liturgia que se repete.
O povo de Israel sofre cativo, é entregue para ser cativo de um povo, porque abandonou o Senhor. Aí o povo de Israel, sofrendo, oprimido, lembra de Deus e começa a clamar a Deus. Aí Deus levanta um juiz. O primeiro deles foi Eude, né? Aí depois vem outros juízes, uns mais conhecidos, uns menos conhecidos, né? Então são 13 juízes que se encerram com Samuel, que é profeta e que também é juiz. E você vai ver no livro de Juízes como o povo não se lembrava da lei do Senhor, não era fiel ao Senhor, como o povo se esquecia de Deus e seguia após outros deuses, como o povo abandonava o Senhor justamente por falta de conhecimento. Aí vem o período dos reis. Alguns reis abandonam o Senhor, alguns reis se voltam para Deus, como nós lemos aqui no texto devocional. É o caso de Josafá, é o caso de Ezequias, que se voltaram para Deus, que promoveram reformas, né? É o caso também de Josias, que promoveram reformas espirituais no povo de Israel, e fez o povo de Israel se voltar para Deus. E depois que o povo se volta para Deus, aí então cabe o ensino para que o povo permaneça no caminho do Senhor. Esse ensino pós-conversão, esse ensino pós-voltar-se para Deus, é exatamente o discipulado. E nós precisamos entender que nós somos igreja discipuladora. A igreja precisa ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. Os membros da igreja precisam entender a necessidade de se dispor para ensinar o evangelho da salvação para outras pessoas. Esdras não se preocupou consigo mesmo. Ele se dispôs para voltar-se para Deus, para cumprir a lei de Deus e para ensinar essa lei junto com seus estatutos, junto com seus juízos, para o povo do Senhor que havia regressado do cativeiro, que estava num mundo estranho aos decretos e à lei do Senhor, como era a Babilônia. Babilônia era um país de muitos deuses. Não? Muito bem. Nós vemos em Oséias 2 textos que têm a ver com essa situação. O primeiro deles é aquele conhecido versículo de Oséias, capítulo 6, verso 3. Né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, ele virá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Chuva serôdia é chuva sem aviso, é chuva repentina. O que Oséias está falando é o que o Novo Testamento fala, que a volta do Senhor ninguém sabe, né? Ele vai vir de surpresa. Chuva serôdia é aquela chuva que surpreende, e ele virá sobre nós como chuva serôdia, diz o texto de Oséias. O outro texto de Oséias, que tem a ver com aquilo que a gente está falando, é Oséias capítulo 4, verso 6. Esse nem tão conhecido. Ele diz assim na sua primeira linha: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos conhecer a Deus. A igreja do século XXI é uma igreja superficial, é uma igreja que não conhece a Bíblia. Eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de teologia bíblica, eu estou falando de Bíblia. As pessoas não sabem achar os livros da Bíblia, as pessoas não sabem os versos da Bíblia, quando nós falamos, versos conhecidos, versos que nos foram repetidos desde a escola dominical, mas as pessoas não conhecem, elas não guardam a palavra do Senhor. Então, é uma superficialidade muito grande. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a palavra do Senhor, você não conhece a Deus, porque Deus se revela nas Escrituras.
E nós precisamos conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor é a exortação do profeta. Nós precisamos ler a Bíblia, mas assim, não é simplesmente ler a Bíblia como lemos qualquer livro, ou jornal, ou revista. Quando lemos a Bíblia, entendemos que Deus fala conosco através da Escritura. Então deve ser precedida por oração, deve ser lida como você come uma comida gostosa. Sabe quando você desfruta do prazer de comer uma comida gostosa? Que você estava há muito tempo querendo comer e etc. É assim que se come as Escrituras. Que se lê as Escrituras, você vai devagar, você vai meditando nas Escrituras. Se você não entende, você volta naquele versículo, você volta naquele texto, você quer entender a palavra, você quer absorver a palavra, você quer realmente ser lavado pela palavra, porque Paulo diz isso em Efésios 5, 28, 29, que a palavra de Deus é a água que nos lava, e assim por diante. Então, um dos grandes problemas da igreja no século XXI é que a igreja não conhece o seu Senhor. Ela não conhece a Deus, porque ela não conhece as Escrituras. Se ela não conhece as Escrituras, ela não conhece a Deus. Se ela não conhece a Deus, como ela pode falar de Deus? Você já reparou como falamos pouco de Jesus? Você já reparou como a igreja se multiplica pouco? Queridos, a igreja primitiva, nos 3 primeiros séculos, ela cresceu mais do que em todos os períodos da história, nos 3 primeiros séculos, sem internet, sem rádio, sem panfleto, sem nada, porque cada crente tinha Deus no coração, conhecia o Senhor e ele compartilhava vida com outras pessoas. A palavra dos crentes era uma palavra cheia de poder, porque eles conheciam a Deus, eles tinham intimidade com Deus, eles tinham prática de oração, eles estavam com Deus, então eles passavam uma fé avassaladora adiante. E as pessoas olhavam aquilo ali, eram tocadas pelo Espírito de Deus e se convertiam. Aí nós olhamos hoje, temos igrejas que são enormes, né? Aquelas chamadas igrejas show, ambiente escuro, templo preto, negro, né? Só tem uma luz no palco, que pode estar sobre o pregador ou sobre o grupo de louvor, e essas igrejas crescem, mas vai ver o tipo de crente que elas produzem. Crentes que admitem qualquer coisa junto com a fé, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem o Evangelho verdadeiro, não conhecem Deus. Então, por isso que tem muita gente aí, principalmente as famosas, que têm visibilidade, dizendo que são de Jesus, que vão à igreja, mas não tem mudança de vida, mudança de comportamento, porque não nasceram de novo. Quando a gente nasce de novo, segundo João capítulo 3, a nossa vida é transformada. Uma obra interior é realizada pelo Espírito Santo dentro da gente. A gente não simplesmente gosta da igreja, a gente não simplesmente vai à igreja, a gente não simplesmente busca a Deus quando tem um problema. Não, a gente vive o Evangelho, Ele transformou a nossa vida. E nós precisamos resgatar essa igreja ensinadora, essa igreja que conhece a Deus e passa esse conhecimento adiante. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje? É que depois de passar 70 anos no cativeiro, numa terra estrangeira, o povo de Israel havia esquecido a língua, os costumes judaicos e a lei do Senhor. Sem conhecimento de Deus, através da sua palavra, o povo enfraquece, se esquece de Deus e se desvia dos seus caminhos. Porque se ele não conhece a Deus, ele vai buscar Deus em outras situações. Se ele não confia em Deus, ele vai confiar em si mesmo, ele vai confiar em outros deuses que se lhes apresentam, porque ele não conhece a Deus. Então, queridos, nós como igreja precisamos nos aprofundar o nosso conhecimento de Deus. E é simples, como é que a gente faz isso?
Primeiro, a escola dominical é um poderoso instrumento para a gente poder aprender a palavra. Precisamos acompanhar a escola dominical, precisamos acompanhar aquilo que está sendo ensinado, precisamos ser motivados a partir da escola dominical, nós mesmos buscarmos conhecimento no Senhor. Mas a primeira fonte de ensino na igreja é a escola dominical. O segundo lugar são os cultos, as pregações. A gente ouve a pregação aqui, quando sair daquela porta ali, você nem se lembra o texto que foi lido. E você vai passar durante a semana totalmente alijado de tudo aquilo que foi dito aqui. A gente precisa aprender a receber a palavra. A gente precisa aprender a marcar a palavra lida na nossa Bíblia e recorrer a essa palavra e aquilo que ouvimos durante a semana. A gente precisa aprender a ter essa comunhão com a palavra, porque no sermão muitas coisas são explicadas. A comunhão entre os crentes em Cristo Jesus, elas também nos ensinam. Na igreja existem crentes mais experientes, existem crentes menos experientes. E nessa comunhão nós nos ensinamos uns aos outros. E isso é necessário. Em primeiro lugar, vemos que o discipulado e o ensino da lei do Senhor está dentro do propósito de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Repare, o que Deus faz para que seu povo não só volte para Jerusalém, mas para que seu povo se volte para Ele e para a sua lei. Deus usa 3 governantes estrangeiros para que o seu povo não só voltasse a Jerusalém para a adoração e o ensino, mas também fossem restabelecidos através da reconstrução do templo, é o que narra o livro de Esdras, pelas mãos de Zorobabel e Jesua, e através de Esdras, todo o povo fosse ensinado, discipulado e conhecesse o Senhor e fosse fiel a Ele. Primeiro, Deus desperta o coração do rei Ciro, que em Isaías 45 Deus chama de meu filho Ciro. Deus desperta o coração do rei Ciro. Ele então, assim que assume Babilônia, ele decreta que o povo de Israel voltasse para a sua terra e que poderia levar tudo que construiu em Babilônia e que ele também mandaria todos os utensílios do templo e assim por diante. Capítulo 1 do livro de Esdras. No capítulo 3, verso 2, nós vemos a primeira leva dos judeus a voltarem para Jerusalém. Eles levantam um altar ao Senhor. Capítulo 3, verso 2 do livro de Esdras. Os alicerces do templo são lançados em Esdras, capítulo 3, verso 10. Quando isso acontece, os inimigos se levantam, tentando se infiltrar na obra para sabotá-la. Esdras, capítulo 4, versos 1 e 2. Toda vez que você se volta para Deus, toda vez que você tem um propósito de fazer a obra do Senhor, que você se ponha a discipular alguém, que você se ponha a visitar uma família e a começar a compartilhar com aquela família a respeito do Evangelho, toda vez que você começa a trabalhar no coração de algumas pessoas para que elas possam estar na igreja e ouvir a mensagem do Evangelho, o inimigo se levanta. Por quê? Porque ele não quer que ninguém se converta. Aconteça, o texto mostra claramente no relato do cronista. O príncipe Zorobabel, ele é bem assertivo e ele descarta a ideia dos inimigos se infiltrarem na obra, dizendo o seguinte, Esdras capítulo 4, verso 3, nada tendes conosco na edificação da casa do Senhor. O
O príncipe Zorobabel é bem claro. Isso aqui é obra que o povo de Deus tem que fazer. Vocês não têm nada a ver com a construção desse templo. Porque eles queriam se infiltrar e sabotar a obra para que ela não acontecesse. A gente, às vezes, olha para esse retorno do povo para Jerusalém e pensa que foi coisa fácil. Jerusalém estava queimada, desabitada, economicamente falida, não era interessante para as cidades do seu entorno, inclusive Samaria, né, que apesar de fazer parte de Israel, havia sido misturada pelos reis assírios com outros povos, então o povo de Samaria não era judeu puro, e aí tinha toda lá uma complexidade de relacionamento entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos não tinham nenhum interesse que Jerusalém se levantasse, que o templo fosse reerguido, e o templo, ele é a prova mais cabal que o povo estava voltando para Deus, porque o templo era o centro da adoração, o templo era o centro do ensino, e o templo sendo reerguido, as pessoas se reuniriam em torno da presença do Senhor, em torno da lei do Senhor, e elas realmente seriam afetadas por essa lei e mudariam de vida. O rei Dario é o segundo personagem que Deus desperta o coração. Começaram a levantar o templo, lançaram os alicerces, começaram a construir o templo em Jerusalém. Os inimigos no entorno começaram a questionar aquela obra. Quem é que havia permitido que o templo fosse reerguido? Quem é que havia permitido que Jerusalém voltasse a ser uma cidade? E aí então eles consultam o rei Dario, e o rei Dario não permite que a obra no templo pare, que a reconstrução do templo pare. Esdras capítulo 5, versos de 1 a 5. Mais tarde, Deus tocou no coração do rei Artaxerxes. Tanto Ciro, quanto Dario, quanto Artaxerxes eram reis persas, ok? E governaram Babilônia num determinado tempo. E, governando Babilônia, estavam governando também Israel, porque eram senhores de todas aquelas terras ali. O rei Artaxerxes, orientado por Deus, deu a Esdras não só a permissão de estabelecer a lei do Senhor em Jerusalém, mas deu tudo o que Esdras pediu, tudo aquilo que Esdras necessitava. Esdras, quando foi, ele foi com sacerdotes e levitas com ele, porque a ideia de Esdras era restabelecer o culto ao Senhor. E ele então fez alguns pedidos ao rei Artaxerxes, e Deus tocou no coração desse rei. Esdras capítulo 7, verso 6. Então a gente começa a entender que o ensino na casa de Deus, o discipulado, a lei do Senhor, o voltar-se para Deus, está dentro do propósito de Deus, porque Deus havia estabelecido o seu propósito e ele estava usando gente ímpia. Deus estava usando governantes ímpios para fazerem a sua vontade. Isso nos mostra a soberania de Deus. Nós temos aí uma eleição para acontecer, não? E que não deve ser uma eleição calma, serena e tranquila. Queira Deus que seja, mas o que se avizinha, o que se mostra é que não vai ser. Mas Deus pode fazer todas as coisas e acalmar os ânimos, não é verdade? Então, o que eu quero dizer para você é que Deus aqui está mexendo no coração e na mente de pessoas que eram imperadores sobre muitas nações. Todos indistintamente servem ao Senhor. Você está pensando que só a igreja serve ao Senhor? Todos, toda a terra está submissa a Deus. Ele levanta quem quer, ele faz cair quem quer de acordo com a sua vontade. Ele inclina o coração do governante de acordo com a sua vontade. Ele é Deus. E ele mostra claramente isso no texto.
ele não só mexeu com Ciro, foi Ciro, foi Dario, foi Artaxerxes, em tempos específicos de reinado, um distante do outro, e Deus inclinou o coração dos três para que Jerusalém fosse novamente habitada, para que o templo fosse levantado e para que o ensino na casa do Senhor fosse um ensino forte que prevalecesse contra a ignorância. Isto nos mostra claramente a soberania do nosso Deus, que se dirige aos governantes da terra para que o seu propósito seja estabelecido e seu povo, através de seu ensino, o ensino da palavra, se volte para ele de todo o seu coração. Aí, tá, e você me pergunta, tá bom, pastor, mas o que isso tem a ver conosco hoje? O senhor está falando aí de 400 a 600 anos antes de Cristo. O que isso tem a ver conosco hoje aqui? O que nós temos feito hoje? É uma pergunta. Como igreja, qual o lugar do discipulado na família? Qual o lugar do discipulado na vida dos nossos amigos, vizinhos? O que nós, eu e você, temos feito? Cláudio Marra, em seu livro Igreja Discipuladora, em seu primeiro capítulo, dá um retrato histórico, dá um relato histórico desde Moisés até os tempos atuais. Ele fala do ensino e da falta do ensino nos períodos bíblicos, né? De Moisés, Josué, de Reis, do período dos profetas e inclusive no Novo Testamento. E ele fala da evolução do ensino pós-apostólico, nos primeiros 12 séculos que se seguiram. Ele vai falar da reforma protestante e ele vai falar do início do presbiterianismo no Brasil. Em todos esses momentos, ele relata que existe um problema sistêmico e que é milenar: a falta de ensino, a falta de discipulado, a falta de capacitação. No Antigo Testamento, segundo Deuteronômio capítulo 6, o discipulado era responsabilidade dos pais e feito em família. Quando este discipulado deixou de ser feito, o povo de Israel se afastou do Senhor, foi após outros deuses, caindo nas trevas da ignorância. Poucos anos antes do cativeiro babilônico, Judá estava totalmente afastada de Deus, confiando no Egito para salvá-los. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, o profeta Jeremias vai tratar dos pecados de Judá que havia na nação, né, do Reino do Sul, que é Judá e metade de Benjamim, que levou Deus a permitir o cativeiro babilônico sobre esse povo. E olha, Jeremias fala os detalhes do que era praticado em Judá e Benjamim. O povo estava totalmente distante de Deus. Faltava conhecimento da palavra do Senhor, conhecimento da pessoa do Senhor. E ele vai calçando, porque ele é o grande arauto de que Babilônia tomaria Judá por 70 anos cativo. O povo não aceitava de jeito nenhum a mensagem de Jeremias, e Jeremias estava mostrando, por causa disso, deste procedimento, desta situação, vocês vão ser levados sim para cativeiro. Depois do cativeiro babilônico, Deus levanta o escriba e sacerdote Esdras, que dispôs o seu coração e sua vida a ensinar aquela geração nascida na Babilônia a redescobrir o Deus de Israel, a sua palavra e a sua vontade. 400 anos antes de Cristo, no finalzinho ali do período de Malaquias, o
ensino da lei passou a ser feito na sinagoga. Ele continuava sendo feito nas famílias, mas também era feito oficialmente na sinagoga, aos pés de grandes mestres do judaísmo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Paulo dando testemunho dele, ele diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel é aquele mesmo que orienta o Sinédrio quando o Sinédrio quer matar os apóstolos, né? Aí então Gamaliel se levanta e diz: senhores, se essa obra é de Deus, vocês não vão poder se levantar contra esses homens. E se não for de Deus, isso não vai passar de entusiasmo e o cristianismo vai deixar de existir logo depois. Gamaliel levanta e dá essa palavra de sabedoria. Gamaliel foi o mestre de Paulo. Então, você veja que esse ensino na sinagoga, que Jesus também fez e mostrou ali o seu conhecimento aos 10 anos de idade, junto das autoridades farisaicas, começou 400 anos antes, porque a educação familiar tinha falhado. E aí então os judeus, para que o seu povo não perdesse a identidade, passaram a ensinar também no templo. A criança judia era ensinada a partir dos 5 anos e até os 12 anos de idade ela tinha que conhecer toda a lei. Toda a lei. E conhecer mesmo. De citar e de explicar. Então era uma coisa pesada para um pré-adolescente, né? E o ensino só terminaria exatamente na adolescência. Cláudio Marra, em seu livro, também diz que o início da evangelização do Brasil, uma das maiores dificuldades que o evangelho avançasse no Brasil, não era a oposição dos católicos. Os católicos se opuseram veementemente ao início do protestantismo no Brasil no século XVIII. Mas não foi a oposição católica. Em algumas cidades, o pastor e os crentes eram apedrejados, para vocês terem uma ideia do que significava isso. As igrejas tinham dificuldade de comprar um imóvel, porque o padre dizia: não venda imóvel para protestantes. E as pessoas eram católicas, ouviam o padre. E a igreja tinha dificuldade de comprar imóvel, porque ninguém queria vender para a igreja. Mas Cláudio Marra diz que essa não foi o maior empecilho para que o evangelho avançasse. Cláudio Marra diz que o empecilho foi falta de ensino. Um pastor para 8 igrejas. Essas 8 igrejas tinham umas 10 congregações. E elas eram distantes uma das outras. E não havia condução. Né? Hoje também não há. Né? O senhor prefeito, no seu antigo mandato, tirou todas as conduções que entravam nos bairros. Né? Mas na época lá de 1900, 1910, era bem mais difícil do que hoje. Então você já imaginou um pastor para pastorear 8 igrejas, e essas 8 igrejas tinham mais ou menos umas 10 congregações, todas distantes, todas rurais. Então não se formava uma liderança para dar ensino às pessoas, porque isso é papel do pastor. Mas é papel do pastor quando o pastor pastoreia uma igreja. Né? E quando o pastor pastoreia muitas igrejas, ele teria que formar lideranças para que essas lideranças pudessem ministrar o ensino da palavra de Deus, da doutrina, e fortalecer os crentes. Então o que acontecia? O pastor ia, passava uma semana na igreja, e ensinando a palavra, e as pessoas se convertiam. Ah, amém. O pessoal se decidiu, se converteu, tá bom. Aí ele voltava e só voltava 2 meses depois naquela igreja, 2, 3 meses depois. A pessoa havia se convertido, mas ela precisava de discipulado, ela precisava de continuidade, ela precisava de ensino. A palavra de Deus precisava ser entranhada no coração dela, mas não tinha quem ensinasse. Então, o problema da falta de ensino, de aprofundamento no conhecimento de Deus, através da sua palavra, ele é sistêmico e ele é milenar. Não é de hoje que isso acontece. Mas hoje,
nós podemos mudar essa situação. Eu e você podemos dispor o nosso coração a se voltar para Deus, a ter uma intimidade profunda com Ele, com a sua palavra, em oração, e passar esse ensinamento para outras pessoas. Imaginem quantas pessoas nós temos aqui. Vamos dizer que tenhamos 40, é uma suposição, eu não contei. Cada um de nós compartilhando o Evangelho num ano, 365 dias, para uma pessoa. O que acontece? Naquele ano, a igreja dobra o seu número de membros. E compartilhar o Evangelho, só lembrando para vocês, compartilhar o Evangelho para que a pessoa receba Jesus, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas o ensino continua, a visitação continua, a ministração continua, a oração continua. Cada um de nós é responsável pelas vidas que traz e vai pastoreando. Aí a pessoa faltou, mano, o que houve? Você não deu igreja e etc. Porque eu estou meio assim, meio baleado, meio doente. Então o discipulador vai lá, visita, ora, dá uma palavra de ânimo. Se precisar, se tiver dificuldade, a gente vai buscar em casa e trazer para a igreja. Queridos, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Mas por que a gente passa 365 dias do ano e não fala de Jesus para ninguém, não discipula ninguém, não traz ninguém para a casa de Deus? Irmãos, por quê? Nós não conhecemos a Deus? Nós não temos visto quanto Deus é bom para nós? Nos tornamos egoístas demais e estamos nadando na bênção, né? Aleluia, sou escolhido desde antes da fundação do mundo. Deus me ama, está comigo e está tudo certo. Eu não consigo entender que isso precisa ser passado para outras pessoas. Jesus deu uma missão para nós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar tudo aquilo que nos tem ordenado. Jesus só falou isso. E nem isso nós conseguimos fazer. Precisamos reacender a chama, queridos, do ensino, do discipulado, dessa passagem de conhecimento. E isso começa pela família. Seus filhos e filhas precisam ser discipulados. Eles precisam ser fortalecidos. Porque quando forem para o colégio, eles vão sofrer várias pressões. Quando for para a faculdade, eles vão sofrer ataques muito maiores. Mas se eles tiverem sido bem discipulados, se eles tiverem sido bem ensinados, se eles conhecerem a Jesus, se eles tiverem uma experiência com Cristo, se eles forem realmente maduros na fé, eles vão influenciar. E eles não vão ser influenciados nesses lugares. Então, meus irmãos, hoje a deficiência continua e a igreja não avança. E a gente precisa mudar esse quadro. Para mudar esse quadro, você precisa mudar a sua mente, o seu coração, o seu conceito. Lembro que os discípulos de Estevão, expulsos de Jerusalém, logo depois da morte de Estevão, eles saíram por toda a Ásia Menor e não saíram a passeio, eles saíram e evangelizaram. E como fruto da evangelização desses discípulos anônimos de Estevão, nós temos a igreja de Antioquia, que substituiu a igreja de Jerusalém como um centro missionário. A igreja era poderosa, pujante, a palavra era pregada. Foi pastoreada por Paulo e Barnabé, né? E de lá saíam profetas, mestres. Era uma igreja que produzia gente que conhecia Deus com profundidade, gente missionária, gente que espalhou a palavra. A gente fala da missão, né, que Paulo fez, das igrejas que fundou, mas a maior obra missionária foram feitas por crentes leigos, que a gente vai conhecer no céu. Que não, os nomes deles não estão registrados nas Escrituras. Foi esse povo que fez a igreja crescer, porque compartilhou a palavra no poder do Espírito Santo,
porque ensinou, porque batalhou, porque teve paciência. É preciso paciência. Lembra da parábola do semeador? Nem sempre a semente lançada cai em boa terra. A gente precisa ter paciência. Se ela cair entre pedras, né, coração endurecido, a gente precisa ter paciência. Se cair entre espinhos, né, quer dizer, as maravilhas do mundo, né, a multidão de ofertas pecaminosas nesse mundo, faz com que a pessoa saia da igreja, mas você vai lá buscar. E você vai mostrar que tudo aquilo ali é ilusão e o fim daquelas coisas ali não são fins bons. É preciso de paciência. Hoje eu desafio você, esse texto tem me desafiado, esse livro do Cláudio Marra tem me desafiado, a conhecer a Deus, sua palavra e sua vontade mais profundamente, deixar a superfície. Eu convido você a mergulhar em águas profundas de Deus, deixar a superfície, assumir um compromisso sério. Tem gente que é turista na igreja, né? Vira a igreja, eu vou de 15 em 15 dias, uma vez por mês, está tudo certo. A gente precisa de gente compromissada, gente que tem um compromisso com Deus, gente que sabe que tem uma missão a realizar. Para ensinar aos outros através do discipulado, para visitar, para estabelecer amizades, como Esdras dispôs o coração para se aproximar de Deus e ensinar a lei de Deus aos outros. Esse é o meu desejo. E eu gostaria que essa palavra tocasse o seu coração. Eu tenho orado para que essa palavra toque no seu coração. Porque, irmãos, a gente ouve muitas coisas, né? Nossa irmã Salete, Orília e Selma Ornelas foram no congresso da APECOM, ouviram o pastor Hernandes lá, e dentre outros palestrantes, e devem ter sido muito desafiados, né? Mas a gente ouve, aí passa a semana envolvido com os nossos problemas e a gente esquece. Eu já fui a congressos tremendos, muitos marcaram profundamente a minha vida e mudaram profundamente a minha vida e a minha maneira de pensar, mas outros não. Por quê? Porque alguns a gente está ali, a gente está comprometido, a gente está aberto para ouvir a palavra de Deus. Hoje você está ouvindo essa palavra. Eu não sei quanto essa palavra vai mexer com o seu coração, mas eu oro ao Senhor e espero que Ele mexa mesmo com o seu coração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Coloque o seu coração na presença do Senhor. Fale para Deus, Senhor. O Senhor tocou no coração de Esdras e Esdras dispôs o seu coração a se voltar para Ti com mais profundidade, a cumprir a Tua palavra e a ensinar essa palavra a outras pessoas. Eu também quero, como Esdras, ter esse chamado e obedecer a esse chamado. Eu quero ter mais compromisso com a Tua casa. Eu quero ter mais envolvimento com a Tua obra. Eu não quero ser um assistente que senta no banco, olha e observa todas as coisas, algumas vezes julga a postura de A e B, e depois se levanta e vai para casa. Eu quero me envolver na Tua obra. Eu quero ser um discipulador. Eu quero ser alguém que proclama a Tua palavra, que pega na mão e traz para a tua casa e guia com paciência as pessoas para o teu reino. Comprometa-se com Deus. Nós precisamos muito de pessoas que se comprometem. Comprometem o seu coração totalmente com o Senhor. Querido Deus, coloca a vida, Deus, do teu povo nas tuas mãos. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor toque no coração, ó Deus, dos Teus filhos, ó Deus querido, e que eles possam, ó Deus, desejar, ó Deus querido, ter uma vida mais profunda, ó Deus querido, na Tua presença, desenvolver uma intimidade maior com o Senhor, ó Deus querido, e perceber, ó Deus, nesse relacionamento, nessa intimidade, o que o Senhor quer, qual é a Tua vontade,
e o quanto o Senhor quer salvar a minha família, os meus vizinhos, os meus amigos, ó Deus querido, por favor, ó Deus, toca no nosso coração. E uma vez, ó Deus, tendo tocado no nosso coração, que o nosso coração seja a boa terra, que responda positivamente ao teu chamado e que a gente comece a mudar os nossos hábitos, que a gente comece a se comprometer mais com a tua casa, com a tua obra, com o corpo de Cristo nesse lugar, e a gente comece a orar mais e a interceder mais para que a igreja seja fortalecida e que eu seja instrumento desse fortalecimento e dessa edificação. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ainda de pé, queridos, nós vamos cantar a primeira estrofe, primeira estrofe do coro, o hino de número 266. E com essa bela estrofe e esse belo coro, eu convido os presbíteros presentes, o reverendo Mário, a virem para cá para frente. Nós vamos receber a ceia do Senhor e ministrar ao povo. É uma preparação para o momento de Santa Ceia. Vamos assentar nesse momento. Eu peço que você curve a sua fronte. Se você desejar, pode se ajoelhar. Esse é o momento em que nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. A Escritura diz que eu tenho que ter cuidado como eu participo da Santa Ceia. Então, a exortação do apóstolo Paulo é: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e tome do pão e beba do cálice. A Santa Ceia é um momento de alegria, um momento sublime, um momento em que nos lembramos da cruz, que foi lá que Jesus nos salvou, dando a sua vida em face dos nossos pecados. Então, cada um de nós precisa confessar os seus pecados, cada um de nós precisa olhar o que tem feito que não agrada a Deus. E desse momento, você precisa se arrepender. E eu quero só lembrar o seguinte, irmãos: arrependimento, ele inclui uma decisão de não praticar mais aquele ato do qual nós estamos nos arrependendo. Não é só se arrepender hoje, aí se arrepende amanhã pelos mesmos erros, se arrepende depois de amanhã. Não é assim. Nós nos arrependemos e assumimos o compromisso de nos esforçar para não cometer mais aquele ato que desagrada a Deus, que tem dificultado a nossa comunhão com Deus. Então, limpe a sua vida, peça ao Senhor que lave você com seu sangue, que habilite você para participar da Santa Ceia do Senhor nesse momento. Um minuto de oração silenciosa. O reverendo Mário vai nos conduzir numa oração de gratidão pelo perdão, um minuto depois.
continua nos olhando com olhar de misericórdia. Falhamos, ó Deus, na santificação que devemos buscar, mas imploramos, santificado seja o teu nome. O pão nosso dá-nos hoje, ó Senhor, porque confiamos no teu perdão. Participamos desta mesa, onde há o pão que representa o corpo de Jesus e o vinho que representa o sangue. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos recebe como filhos amados que somos e nos trata misericordiosamente. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos quando participaremos desta mesa, buscando nutrição espiritual. Obrigado pelo culto, pela palavra, obrigado pelo perdão que alcançamos quando Jesus, o teu Filho amado, morreu na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Em nome dele, oramos agora. Amém. Amém, Jesus. Agora, pois, perdoados pelo Senhor, nós temos paz com Deus e precisamos crer nisso. Muitas vezes pedimos perdão ao Senhor e logo depois nos sentimos culpados por alguma coisa. Não? A nossa mente gosta muito de uma culpa, mas nós fomos perdoados e a culpa vai para o inferno porque nós fomos absolvidos pelo Senhor da vida, por aquele que é 3 vezes santo. Queridos, a Santa Ceia, ela é um sacramento. Nós só temos 2 sacramentos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? E o princípio para ser sacramento é que ele precisa ser ordenado pelo próprio Senhor Jesus e a duração dele é até a sua volta. Esses são os 2 princípios que fazem da Santa Ceia e do batismo um sacramento. Por isso nós só temos 2 sacramentos, porque só esses 2 o Senhor Jesus mandou pessoalmente e será praticado até que ele venha. Nós vamos batizar pessoas até que ele venha. Nós vamos assentar à mesa do Senhor e beber do pão e comer do pão e beber do cálice até que ele venha. Então, essa cerimônia é um dos sacramentos da igreja. E o que ela significa? Nós nos alimentamos materialmente todos os dias, espero que cada um de nós se alimente todos os dias, exceto quem pratica lá a dieta do jejum intermitente. Né? O nosso corpo precisa de alimento. Se nós não nos alimentarmos, enfraquecemos. Esse é o alimento espiritual. Esse pedacinho de pão não vai alimentar sua carne. Esse pequenino cálice de suco de uvas não vai satisfazer a sua vontade de beber um bom copo de suco de uvas. Porque eles não têm este propósito. O propósito não é alimentar a sua carne. Eles simbolizam coisas espirituais. Eles apontam para coisas espirituais. Esse pão representa o corpo do Senhor que foi partido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Esse cálice representa o seu sangue que foi derramado. Ele não se transforma, ele apenas tipifica, ele apenas representa, ele apenas nos lembra. São simbólicos e os símbolos são bastante eficientes quando vistos. Então, por isso, eu vou partir o pão aqui e vou derramar o suco de uvas no cálice para que vocês se lembrem que Jesus fez exatamente assim no terceiro cálice do jantar da Páscoa,
com os seus discípulos. Ele saiu da liturgia da Páscoa e ele ministrou a ceia profética para os seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, que será partido por vós, porque a última ceia foi antes da crucificação, então foi uma ceia profética. Ela estava apontando e anunciando para algo que mudaria a história da nossa vida com a salvação, com o perdão dos pecados, com o enxerto na videira com o qual fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Então, a Santa Ceia, ela tipifica e nos faz olhar para a cruz. Na cruz, nós fomos salvos por pura bondade de Deus, por pura graça de Deus. Não fizemos nada para merecer salvação, mas Ele decidiu nos salvar. Se você quiser saber por que Ele decidiu nos salvar, pergunte a Ele quando você estiver lá no céu. Não está longe não, irmãos. Jesus está voltando. Daqui a pouquinho nós vamos estar todos junto com o nosso Senhor. E aí você vai ter uma eternidade para conhecer todos aqueles homens de Deus, não só do Antigo e Novo Testamento, como também da história pós-testamento, pós-apostólica, muitos homens de Deus e mulheres de Deus, pessoas assim, com uma comunhão com Deus, que fizeram obras relevantes. Você vai poder conhecer, conversar, você vai ter a eternidade inteira para isso. E você vai poder também sentar-se com Jesus e perguntar. Talvez lá você não tenha dúvida nenhuma, porque lá nós vamos estar aperfeiçoados. Então, os nossos olhos vão se abrir. A nossa mente vai deixar de ser limitada, né? Porque eu pensava assim, não, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Abraão, eu quero conversar com Isaac, com Jacó, quero saber da força de Sansão, né? Se é que ele subiu, né? Isso aí é outro detalhe. Então, mas quando nós estivermos no céu, irmãos, não vai haver dúvida, não vai haver falta de conhecimento, não vai haver nada que precise ser satisfeito, porque todas as coisas vão estar satisfeitas, prontas e abertas na nossa mente, no nosso olhar. Uma pessoa certa vez me perguntou: pastor, mas quando a gente estiver no céu, a gente vai lembrar das coisas que deixou aqui, a gente vai lembrar das pessoas que deixou aqui, aí a gente vai se entristecer porque não vai achar o fulano no céu, não vai achar a ciclana no céu. Eu falei: lá não há tristeza. Lá você vai compreender o plano de Deus na sua integralidade. Não vai haver dúvida, nem no coração, nem na mente. Então, às vezes, a gente fantasia coisas a respeito do céu que não são realidade, porque lá nós vamos estar no estado da perfeição, vamos ser iguais a Jesus. Paulo diz: agora eu olho como que espelho, como que refletido no espelho. E o espelho na época de Paulo era uma chapa de aço, né? Não era o espelho que a gente tem hoje. Então dava aquele reflexo assim, né? Bem complicado. Mas depois que ele vier, eu vou conhecer como também sou conhecido. Jesus nos conhece integralmente, nós vamos conhecê-lo integralmente quando estivermos lá. Mas eu não sei por que eu estou falando sobre isso, né? Não vamos para o céu hoje, pelo menos eu acho. A gente não sabe de nada. Então, queridos, essa mesa, ela nos aproxima do céu, porque ela nos aproxima de Jesus. Ela deve ser tomada como uma celebração. Ela lembra a morte. E por muito tempo a igreja celebrou a Santa Ceia como celebra um ofício fúnebre, porque estamos celebrando a morte do Senhor. Mas a Santa Ceia é uma celebração, é uma coisa feliz, é uma coisa alegre, é um momento de graça e misericórdia que Deus usou para conosco, é o momento do nosso resgate, é o momento da nossa salvação. Não vamos para o inferno por causa dessa cruz. Entende? Nós vamos estar junto de Deus e não precisamos temer a morte, porque fechando os nossos olhos aqui, nessa vida temporal que vivemos, nós vamos abrir os nossos olhos na presença do Pai. Então, a morte para nós não deve ser temida, pelo contrário. Pelo contrário. Depois dessa vida que vivemos, a gente acha que isso aqui é bom. Porque você não conhece o céu, porque você não conhece o estado de perfeição, porque você nunca esteve num lugar onde não há tristeza, não há choro, não há dor.
não há absolutamente nada desagradável. Você não conhece, eu também não conheço, por isso a gente fica se agarrando, né? Tem um pastor amigo meu que já está com Cristo, ele fez uma música, né? Ele ficava muito preocupado. Pô, eu não tenho um carro, eu não tenho uma roupa bonita, meu sapato é meio surrado. E aquilo começou a fazer mal ao coração dele, né? Até que ele começou a colocar isso diante do Senhor e Deus falou para ele: olha só, eu vou trazer você para a minha presença e o seu sapato não vai vir, a sua roupa não vai vir, seu carro bonito não vai vir, nada disso vai vir, só você. Aí ele tocava violão e ele compôs uma música, né? Um dia vou subir com Jesus para o céu. O meu sapato engraxado, minha meia, meu lápis, meu caderno, minha roupa bonita, tudo vai ficar aqui e eu vou subir. A gente fica se agarrando às coisas materiais, mas Deus propõe coisas muito superiores para nós. Então, queridos, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, ele tomou um cálice, e esse era o terceiro cálice da festa da Páscoa, e ele disse: esse é o cálice da aliança, da nova aliança do meu sangue. A aliança perfeita que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Os sacrifícios antes de Jesus eram imperfeitos. A obediência do homem à lei era imperfeita. Então nada funcionava. Por isso Jesus veio para resolver essa história de uma vez por todas, fazendo um sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos, de fato, sermos salvos por Deus. Então, esse cálice e esse pão lembram um sacrifício perfeito, que foi feito para que nós fôssemos salvos. Jesus Cristo se ofereceu a Deus como cordeiro, para tirar os nossos pecados. Então, essa Santa Ceia deve ser tomada com gratidão. E eu peço que você faça isso. Momento de celebração, de gratidão, de adoração ao Cordeiro de Deus, que tirou os nossos pecados. Aquele que nos substituiu, se deu por nós. Vamos orar? Nessa hora, Jesus Cristo disse que, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando tomou o cálice, tomou o pão, deu graças. Senhor nosso Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Damos graças pela oportunidade de participarmos da tua mesa. Pedimos, ó Deus, que esse alimento espiritual nos robusteça espiritualmente. Pedimos que nos fortaleça nessa hora, ó Deus querido, e que nós entendamos exatamente, ó Deus, que nós tomamos do pão e bebemos do cálice, porque o Senhor nos mandou, para que nós jamais esquecêssemos que nós fomos comprados por um alto preço. Obrigado por essa Santa Ceia e pela vida de cada irmão aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. E de alimentar o povo de Deus. Mas eu sei
meu corpo, oferecido por vós. E em seguida ele tomou o cálice da nova aliança, e ordenou: bebei dele todos. Tomemos assim, com gratidão no coração, estes elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus oferecidos na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Imensamente agradecidos, Pai, tomamos estes elementos em nossas mãos para servirem de nutrição espiritual, como aqui aprendemos, ó Deus. A Tua presença, Senhor, é real, embora espiritual. Podemos sentir, ó Deus, o Teu agir no meio de nós, nos entristecendo por causa dos nossos pecados, mas nos animando por causa da Tua graça. Amém. Que o Senhor continue agindo no meio deste povo que Tu estás formando na terra, e que este povo possa viver os Teus ensinos, que possa estar voltado totalmente para Ti. Obrigado pelo sacrifício de Jesus. Agradecidos, falamos contigo nesta hora, Senhor. Amém. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Temos culto às 18h30. Todos aqueles que puderem, por favor, compareçam e dê um abraço no seu irmão. Dê a ele a paz de Cristo, que a bênção de Deus seja sobre ele. Sai.